E aí, pessoal, voltamos para a nossa última parte da videoaula, falando agora os finalmentes, né? Lógico que depois ainda tem a volta de Dom João para Portugal, mas falando aqui desses pontos centrais relacionados à permanência de Dom João no território brasileiro, tá? Lembrando que Dom João volta para Portugal para conter a Revolução do Porto que eclodiu em 1820, tá? Ela vem sendo armada, ela vem sendo organizada ali por comerciantes na cidade do Porto desde 1818, a Sociedade Secreta do Sinédrio, uma sociedade que tinha como objetivos diminuir os poderes exercidos por Dom João, tá? Mas isso aí é um assunto que nós iremos falar lá quando iremos falar sobre o período regencial de Dom Pedro, um breve período regencial aí de Dom Pedro I, tá? Em 1815 nós teremos um fato importantíssimo que será um principal ponto para esse processo de independência do Brasil, que é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. Isso significa o que na prática, pessoal? Significa que o Brasil já não é mais colônia de Portugal. Agora o Brasil é uma extensão territorial do reino português e pode, dessa forma, defender interesses relacionados ao território brasileiro dentro do parlamento português. Então, criar leis, solucionar alguns problemas para o território brasileiro, porque antes o Brasil só recebia ordens. Agora, o nosso território pode deliberar leis porque faz parte desse território português. Agora tem parlamentares participando dentro do parlamento português, tá? Isso é uma coisa interessante, é um avanço muito importante para o nosso território rumo à conquista de independência lá para frente com Dom Pedro II. Mas por que Dom João acaba elevando o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, pessoal? A condição para que Dom João fizesse isso foi justamente pela ocorrência em 1816 do Congresso de Viena, tá? Nesse Congresso de Viena, para garantir a sua participação, o Dom João ele precisaria estar em um território governado, né? Ele precisaria estar governando. E Dom João, na colônia, ele não estava governando, ele estava brincando de rei, porque não é um reino, é uma colônia. Ele estaria garantido no Congresso de Viena se ele estivesse em Portugal. Então, por vias das dúvidas, para que não houvesse a sua presença barrada, ele acaba elevando o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, para dessa forma garantir a sua presença no Congresso de Viena, que tinha como finalidade definir as fronteiras dos territórios europeus pós a prisão de Napoleão Bonaparte. Então essa foi a intenção de Dom João, para que ele pudesse participar, portanto, desse evento em 1816. E assim, no mesmo ano de 1816, nós teremos a morte de Dona Maria Louca, e no ano de 1818, Dom João será o primeiro rei e único rei coroado nos trópicos, né? Lembrando que Dom Pedro I não era rei, ele era príncipe regente e depois passou a ser imperador. O único rei que foi coroado em terras tupiniquins foi Dom João, tá? Então Dom João acabou sendo condecorado rei em 1818. Definindo também aí as fronteiras e desprestigiado os franceses junto a todas as outras nações europeias, Dom João, em um ato de amistosidade, né? Que palavra feia, né? Amistosidade não, vamos falar. Em um ato de generosidade, ele mostrou essa sua generosidade, contratando e trazendo esses artistas franceses para retratar o Brasil. Então nós teremos a vinda de vários artistas para o território brasileiro, e esses artistas irão retratar
o nosso dia a dia. Entre eles, Auguste Maritain, nós vamos ter o Auguste Henri Montigny, o Jean-Baptiste Debré, que eu já citei para vocês, Marc Ferris, que vai pintar, ele vai fazer as pinturas e escultura a respeito do nosso território, e o Charles Simon Pradier, que será responsável pelo autorretrato de Dom João. Tá? Então esses serão alguns dos famosos pintores e escultores e também arquitetos, paisagistas, gravador, entre outros, que irão vir junto com essa campanha de Dom João, priorizando em mostrar o seu sinal de bom grado aos franceses. Debré vai retratar muito essa vida colonial, principalmente a questão da escravidão no Brasil, onde serão retratados em seus vários quadros essa estrutura social, né? Também teremos algumas pinturas referentes ao cotidiano dos nossos ameríndios dentro dos aldeamentos jesuíticos, e aqui um dos quadros que chegou aí a retratar essa questão do castigo ao escravo, como a gente vê. Em meio a todo esse movimento que nós estamos tendo no mundo hoje, referente a esse racismo, né? Para que vocês entendam que o Brasil ele foi construído com base nessa escravidão, nesse patriarcalismo. É uma sociedade construída de tal forma que está enraizado em nossa sociedade todo essa segregação, toda essa estrutura social que vocês podem observar. Vocês podem até pensar, eu não pratico ou eu não faço, mas na sociedade brasileira nós temos esse quadro enraizado que nós precisamos, não só brasileira, né, mas em todo o mundo, porque justamente por causa desse período vivenciado aí na história, onde africanos foram escravizados como se eles fossem seres humanos inferiores, ou muitas vezes nem como seres humanos eles eram, como é que eu posso dizer, eles não eram classificados, né? Eles eram muitas vezes tratados como animais mesmo dentro desses espaços, e é isso que nós precisamos de fato superar e entendermos que não cabe mais em pleno século XXI o racismo, essa segregação, essa divisão de classes ou divisão de cores também, tá? Ou de sexo, né, pessoal? Sexo ou orientação sexual. Então, para que vocês vejam aqui como que era essa sociedade, ó. E aqui o autorretrato de Charles Pradier a respeito de Dom João. Beleza, pessoal? Espero vocês então na nossa aulinha, sempre à quarta-feira. Ok? Um abraço, até mais.